Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcio, hoje eu queria falar do Caetano Veloso, homenagear os 80 anos dele, esse artista brasileiro, baiano, camaleônico, infinitivamente pessoal, né, que tanto nos admira e também desperta reações as mais diversas no público ao longo desses mais de 60 anos de carreira. E eu tenho a felicidade de ter acompanhado, desde sempre, na minha vida, desde que eu nasci na minha casa tocava muito os discos do Caetano, e eu agora acabei de lançar um livro sobre ele, chamado Lançar Mundos no Mundo, Caetano Veloso e o Brasil, pela editora Fósforo. O livro já acabou de ser lançado, então está disponível. E eu vou homenagear ele a partir do caminho que eu traço no livro, né, que é o estabelecimento de nexos entre a obra do Caetano e o Brasil. Isso é, o Caetano como um leitor do Brasil, porque para o Caetano Veloso, ter nascido no Brasil ou ser do Brasil não é um acidente, nem é alguma coisa neutra. É alguma coisa fundamental, essencial, que coloca para ele, sempre parece que a coisa se colocou assim, como uma grande missão, um desafio que o nosso país tem de dar um recado ao mundo, né? Vamos refazer o mundo, ele diz em Musa Híbrida, do disco C, não é? Em várias vezes, em várias ocasiões, a ideia de que esse país, esse gigante do mundo austral, da América do Sul, lusófono, com mistura de povos ameríndios, com africanos e com portugueses e muitos outros imigrantes que vieram também, formaram, né, uma cultura destinada à grandeza. Isso é, uma cultura que está fora do esquema da competitividade, da performance do hemisfério norte, a ênfase bárbara na tecnologia, como diz o Caetano, né? Portanto, uma cultura que está vocacionada a dar um recado diferente, e essa é uma promessa a se cumprir. Então, eu analiso muito a relação das músicas do Caetano com o Brasil. Para dizer aqui muito rápido, eu acho que Tropicália é uma canção inaugural nesse sentido, né? O monumento no Planalto Central, Brasília, recém-inaugurada, era, naquele momento, já durante a ditadura militar, um monumento aberrante de papel crepom e prata, quer dizer, visto com um estranhamento absoluto, né? Se transformando em Carmen Miranda, né? E depois, se esse tema do Brasil ele se dissipa em grande medida nos anos 70, após o exílio, ele volta com muita força com a redemocratização, com a Nova República, né? Em 84, no disco Velô, com a canção Podres Poderes e outras, né? Mas aqui em ritmo de rock, ali a angústia era gritar para os quatro ventos que será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, né? Que sempre precisará de ridículos tiranos. Ele estava ali denunciando a falta de cidadania do brasileiro que insiste em atravessar o sinal vermelho, né? Quer dizer, num momento em que muitos dos artistas da geração dele estavam comemorando a volta da democracia, Chico Buarque com Vai Passar, o Milton Nascimento com Coração de Estudante, ele estava se colocando nesse lugar diferente de tensionamento. Algo que voltaria tempos depois em Circulador com O Cu do Mundo, por exemplo, né? A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Vejam que em 91 ele compõe uma música assim, numa época em que para nós hoje, né, era um paraíso de normalidade democrática. Parece que ele está descrevendo o Brasil de hoje, né? Então esse descompasso, ele marca sempre essa falta de adesão, digamos assim, a uma positividade, um botar o dedo na ferida permanentemente do Caetano, que agora em Meu Coco se desarma de certa maneira, né? Aviso aos navegantes, bandeira da paz. A gente precisa se juntar para salvar o Brasil desse desastre. Então ele recua como lugar daquele artista crítico e tenta juntar os cacos do país com base na tradição da MPB e do samba e da bossa nova. Esse é o Caetano que chega aos 80 anos, um artista sempre múltiplo, sempre jovial e antenado no tempo presente. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, chocou a todos pela forma como foi cometido, pelo que traz de elementos políticos nisso. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, professor? O quão preocupante foi esse crime? O assassinato de Marcelo Aloísio Arruda, guarda municipal da cidade de Foz do Iguaçu, chocou o Brasil. Ocorrido no último sábado, o crime teve claramente motivação política. Marcelo era afiliado e dirigente do diretório local do Partido dos Trabalhadores. E, na ocasião, realizava-se uma festa em celebração de seus 50 anos de idade. A festa também homenageava o PT e expressava apoio à nova candidatura presidencial do ex-presidente Lula. O assassino, o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador convicto do presidente Jair Bolsonaro, matou Marcelo por discordar das posições políticas do petista. Sem ser convidado, José Guaranho foi à festa e matou Marcelo com 2 tiros de revólver. Trata-se de um caso típico de violência política. A perspectiva de intensificação desse tipo de situação, por conta da eleição que se realizará em outubro no Brasil, representa uma ameaça evidente à democracia em nosso país. Todos os documentos de direitos humanos, ao consagrarem o direito de participação política como direito fundamental dos seres humanos, colocam esse direito de participação ao lado de outros direitos, como os direitos correspondentes às liberdades de opinião, de expressão, de reunião e de organização. A Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovada em 2001, associa esse conjunto de direitos à democracia, o sistema político que melhor corresponde à promoção dos direitos e dos interesses dos seres humanos. Diz a Carta da OEA ser componente fundamental do exercício da democracia, entre outros requisitos, a liberdade de expressão. Desse modo, a violência política que decorrer do inconformismo com a liberdade de manifestação da opinião política é um claro atentado à democracia, pois impede que as pessoas participem com plena autonomia da vida política de sua sociedade. E em qualquer sociedade, não é incomum que em contextos eleitorais ocorram casos isolados de violência política. Mas o que está acontecendo no Brasil é fruto da intenção deliberada do presidente da República, Jair Bolsonaro, de utilizar a violência política como meio para impactar a disputa eleitoral. Isso fica evidente por 2 tipos de posicionamento público do presidente Bolsonaro. Que posicionamentos são esses, professor? De um lado, o conteúdo extremista de seus discursos, estimulando seus apoiadores ao confronto com adversários políticos e autoridades públicas, especialmente os juízes responsáveis pela organização das eleições. De outro lado, pelo apoio desenfreado ao armamento da população, com a adoção de medidas que facilitam enormemente a aquisição de armas por civis. Não resta dúvida que a combinação desses 2 fatores, a radicalização e o armamento de seus apoiadores, tem como resultado a promoção da violência política. Portanto, há método e sistematicidade nas ações do presidente da República. Sem precisar se envolver diretamente na organização de atos concretos, o presidente Jair Bolsonaro busca promover a violência política através de seu forte proselitismo em discursos oficiais e nas comunicações que realiza pelas redes sociais. Com isso, pretende que seus apoiadores intimidem a sociedade brasileira e agridam seus opositores, não sendo descabido que busque até mesmo a eliminação física de seu principal adversário eleitoral, o candidato Lula, abrindo caminho, assim, para uma vitória que, pelas vias normais, parece cada vez mais improvável. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje, o professor Fará comenta artigo publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que trata de estratégias recomendadas para redução de peso. Segundo ele, não há milagres e os métodos mais eficazes são de conhecimento de todos. A perda de peso implica em associar um programa de atividade física, ou seja, musculação e exercícios aeróbicos, com orientação nutricional para a diminuição da ingestão calórica. Professor, quais orientações daria às pessoas que procuram programas de emagrecimento? Olá, ouvintes. Muito se discute em sites ou programas de entrevistas nas redes sociais sobre a relação da prática da atividade física e a perda de peso. Há aqueles que recomendam a musculação, outros recomendam exercícios aeróbicos como caminhada e corrida, entre outras atividades, e aqueles que recomendam as duas atividades. Lembro que esse assunto é bastante discutido na literatura científica e mostra os vários caminhos para as pessoas se orientarem. Lembro algumas variáveis importantes sobre essa questão da perda de peso. Destaco a primeira delas, que é sem uma alimentação saudável, que implica em qualidade e quantidade do que se come, a atividade física por si só não vai funcionar. Segundo, as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente ao mesmo método, seja em programa de emagrecimento, seja em programa de atividades físicas. Em uma entrevista ao portal Saúde Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde, a endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO, diz que, em conjunto, atividade física e alimentação saudável promove a redução do excesso de gordura e o aumento da massa magra, além de diminuir os riscos de doenças como a obesidade, e ainda continua dizendo que a alimentação saudável e a atividade física são fundamentais para conseguir perder e manter o peso. Em outro artigo, publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, afirma que o exercício dinâmico de grandes grupos musculares, que é a musculação, ajuda na manutenção do tecido magro, ou aquisição de mais tecido magro, que são músculos, e resulta em reduções do peso corporal. E também recomenda uma dieta nutricionalmente correta que provoca uma restrição calórica leve, associada a um programa de exercício de endurance, que é o exercício aeróbio. Termino também dizendo que não existe uma fórmula mágica entre quantidade de alimentos que ingerimos e sua relação com a quantidade de exercício que vamos fazer. Cada caso é um caso. Pessoas obesas devem procurar orientação médica, nutricional e um profissional de educação física, que juntos montarão um programa mais adequado a cada pessoa, dito que é um programa individual. Agora, aquelas pessoas que apresentam um pequeno aumento de peso ou sobrepeso é um pouco mais simples, mas também devem procurar orientação. O que eu recomendo é que no início de qualquer programa, seja de emagrecimento ou de atividade física, e ambos, é importante respeitar o que chamamos de fase de adaptação, que é onde nos fixamos nos programas. Não podemos ser radicais. Corre-se o risco de abandonarmos esses programas logo no início e, consequentemente, leva a uma frustração. Devemos ser realistas e pacientes. Levamos uma vida inteira para engordar e de uma hora para outra queremos emagrecer. Não existe mágica, mas sim muita paciência e treinamento, que deve ser prazeroso e nunca um fardo. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, vamos ao tema de hoje. Em junho, completaram-se 10 anos quando Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier publicaram os resultados das suas experiências com bactérias, abrindo caminho para uma revolução genômica, a possibilidade de editar genes pela técnica de CRISPR. A revista New York Times escreveu um longo artigo a respeito que chamou CRISPR 10 anos, aprendendo a reescrever o código da vida. E no artigo conta um pouco da história, do enorme potencial dessa tecnologia e também
discutem importantes questões éticas. E hoje vou falar um pouco do potencial dessa tecnologia na agricultura e em modelos animais. E na próxima semana, as aplicações médicas que já estão sendo investigadas ou testadas. Interessante é que quando Doudna e Charpentier publicaram o artigo, ele não chamou a atenção por várias semanas. E de acordo com Jennifer Doudna, isso pode ter sido pelo enorme título do artigo, Programmable Dual RNA Guided DNA Endonuclease in Adaptive Vector Immunity era o nome do artigo. Se o título fosse algo como A New Technique to Edit Genes ou uma nova técnica para editar genes, o impacto imediato seria outro. Uma década depois, a técnica de CRISPR tornou-se uma das invenções mais importantes da biologia moderna. E como funciona a técnica de CRISPR? É importante lembrar que ela só foi possível para alterar genes humanos ou de outros organismos, graças aos grandes projetos de sequenciamento genômico. Só lembrando, o projeto Genoma Humano permitiu sequenciar todos os genes humanos, ou quase todos. De acordo com um artigo publicado na revista Science desse ano, faltam só 8%. Então, basicamente, a técnica de CRISPR depende de um RNA guia que é acoplado a uma enzima, no caso a Cas9. O RNA guia é desenhado de acordo com a sequência do gene que queremos alterar. E a enzima Cas9 corta o DNA para permitir a alteração naquele sítio específico. Quais são as potenciais aplicações? Além da medicina, a aplicação na área vegetal ou animal pode ser gigantesca. Em gravações passadas, falei da técnica de CRISPR para editar tomates e torná-los produtores de vitamina D. Podemos usar essa tecnologia para editar genes resistentes a pragas, ou genes que confiram características desejáveis a uma determinada planta ou fruta, sem ter o questionamento ético debatido sempre em relação a organismos geneticamente modificados. E já existem empresas trabalhando em plantações de soja que requerem menos água ou fertilizantes. Uma empresa do México está gerando bananas resistentes à seca. Mas eu me lembrei que quando eu fiz parte do Júri Internacional da L'Oréal Unesco para Mulheres da Ciência, a ganhadora de 2012 era a cientista Jill Farrand, que pesquisava plantas chamadas Resurrection Plant, ou plantas de ressurreição na África. Jill é professora de Biologia Molecular na Universidade de Cape Town, na África do Sul. E essas plantas que ela pesquisa podem perder até 90% do seu conteúdo de água e permanecer meses, até anos, completamente secas. E com um pouco de água, elas renascem como se nada tivesse acontecido. E Jill contou-nos que quando tinha 9 anos, ela observou que uma planta que parecia morta renasceu depois de uma chuva. E quando ela comentou com o pai, ele achou que era uma fantasia de criança e não deu muita bola. Mas Jill não desistiu da ideia e tem se dedicado a pesquisar essas plantas há muitos anos. Quando a conheci, em 2012, a tecnologia de CRISPR ainda não havia sido publicada e Jill estava se dedicando a identificar o gene ou os genes responsáveis por essa característica de sobreviver sem água. A partir daí, seria talvez possível inserir esse gene ou genes em plantas como milho ou feijão para que eles pudessem sobreviver em climas áridos. Isto é, criar plantas transgênicas e que, como todos sabem, são sempre objeto de polêmica entre grupos contra organismos geneticamente modificados. Acredito que agora, editar esses genes com a técnica de CRISPR poderá ser muito promissor. Mas uma primeira questão ética que emerge é: será que essa tecnologia estará acessível a agricultores pobres ou somente para multinacionais gigantes que investem em tecnologia de ponta? A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Que a poluição do ar faz mal à saúde, nós já sabemos. O que podemos falar de novo sobre esse tema? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre saúde e meio ambiente. Poluição do ar, um problema bastante conhecido. Nós sabemos que poluição faz mal, está associado com mortalidade precoce,
com problemas respiratórios, com problemas cardiovasculares, câncer de pulmão e baixo peso ao nascer com efeitos reprodutivos. Bom, o que a gente pode falar de novo sobre isso é mostrar quanto que a gente perde, quanto que nós perdemos, seja em dinheiro, em fração do PIB, ou então em expectativa de vida. Conhecendo os dois lados, né, os ganhos econômicos que as atividades poluidoras produzem, e ao mesmo tempo as perdas que eles acarretam, é mais fácil você decidir sobre as alternativas de futuro e saber então como estabelecer políticas públicas para poder tomar decisões conhecendo todas as informações do processo. Pois bem, saiu agora em junho de 2022 um artigo no qual a USP faz parte e publicado numa revista de bastante prestígio, que é a Environment International, que mediu a expectativa de vida, a perda de expectativa de vida decorrente dos níveis atuais de poluição atmosférica, basicamente particulado fino, em escala nacional, onde foram estudadas 5.565 cidades brasileiras e calculado então quanto que são os níveis de poluição e correspondentes decréscimos de expectativa de vida. O que se viu é que se confirma o risco de aumento da incidência de vários desfechos, como câncer, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias, e que, se nós atingíssemos os padrões preconizados pela Organização Mundial de Saúde, nós teríamos um aumento da expectativa de vida em média no país de 0,8 anos, ou seja, quase um ano de vida a mais. Isso é mais ou menos o que a poluição causa hoje. Ela já, mesmo tendo reduzido, graças a medidas de melhoria de tecnologia veicular e de matriz energética, nós teríamos um efeito grande sobre a expectativa de vida de todos os brasileiros. Bom, é isso que nós temos para dizer. Poluição, as fontes que produzem poluição levam a aumento de arrecadação, mas ao mesmo tempo nós pagamos, não só em arrecadação, porque esse ano de vida produtivo perdido também leva a perdas econômicas. E todos nós pagamos por algo que não temos controle e dependemos de políticas públicas. Professor, com esses dados, é possível uma tomada de decisão para minimizar esse quadro? Bom, os dados estão aí, espero que isso ajude a formular políticas ambientais que estão sendo fragilizadas nesses anos, às custas de um diálogo um pouco hostil entre produção e saúde. Talvez esse seja o papel da ciência, fornecer bases para que as políticas públicas possam ser tomadas conhecendo, então, os dois lados dessa moeda. Um abraço e até a próxima oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês e um privilégio que a Rádio USP me concede por me dar esse espaço. Tudo de bom e até a próxima. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. A córnea, lente frágil que protege os olhos, vem desafiando a ciência com seus segredos. A novidade agora é que, apesar de aparentemente simples, a córnea é um tecido imunoeficiente. Professor Eduardo, a córnea pode responder às inflamações e agressores da superfície ocular? A córnea, talvez um dos tecidos dos órgãos mais simples e eficientes do corpo, funciona como uma lente. É tão transparente que poderia ser desenhado com um simples círculo sobre o papel, não maior do que uns 3 centímetros quadrados, continua mostrando que tem segredos e uma engenhosidade que permite ser uma lente poderosa
um escudo eficiente e ter suas próprias defesas. Há algumas décadas, a caracterização do seu imunoprivilégio, ou seja, a tolerância a que certos agentes pudessem permear a córnea e não produzir inflamação, permitiu abrir novas compreensões para transplantes e deu o prêmio Nobel a Peter Medawar, já comentado aqui em outra ocasião. No dia a dia da clínica, observamos a quebra desse imunoprivilégio quando a córnea, então, passa a inflamar, a receber células inflamatórias, secreção e outros agentes de defesa. E isso se dá por agressões térmicas, físicas, infecções e até por doenças sistêmicas. Nessas situações, dizemos que houve a quebra do imunoprivilégio. E o que muda após uma agressão à córnea? Depois de uma agressão ambiental ou interna, ou caso por uma doença autoimune, que modifica essa tolerância, esse imunoprivilégio de não se inflamar, acontece que ela se torna, então, suscetível a recorrências, dor crônica, eventos inflamatórios fugazes, e isso é observado na clínica, mas era pouco compreendido, até que um estudo publicado na Cell Report por Loy e colaboradores da Universidade de Melbourne, na Austrália, revelou o mecanismo da memória imune da córnea, utilizando modelos de camundongo, microscópios de altíssima precisão. Eles revelaram que, uma vez estimulados pelo vírus do herpes, linfócitos T passavam então a residir no estroma corneano e dessa forma responder com muito mais rapidez a novas agressões por esse mesmo vírus, mas também com razoável agressão superior a outros tipos de estímulo. Isso demonstrou então o mecanismo da quebra da imunotolerância, também chamado de imunoprivilégio. Com isso, mais um segredo desse simples tecido foi revelado e permite assim confirmar que a córnea não é tão vulnerável como se apresenta e, conhecendo esse mecanismo, abrir caminho para maneiras de reverter, ou seja, reduzir essa patrulha, como foi chamada no artigo, essa vigilância persistente depois de uma agressão, e dessa forma melhorar a tolerância a receber transplantes, no caso de opacidade perene, e recorrências de eventos inflamatórios, no caso que sejam passíveis de tratamento clínico, e assim minimizar e reduzir o tempo de dor, desconforto e baixa de visão. Mais um segredo da córnea revelado, mais possibilidades terapêuticas no futuro. Este foi o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.